Olá, um abraço a você que está aí acompanhando a nossa programação. A partir de agora, a gente fala um pouquinho mais especial em Presidente Prudente sobre a estreia do nosso programa, o Chamada Geral, com informações importantes de Presidente Prudente e toda a nossa região. Esse programa vai ser exibido aqui na TV Cidade, em Presidente Prudente. É o canal 525 da Claro, especial e exclusivo para o assinante da Claro aqui em Presidente Prudente. Espero que você curta, acompanha, né, e aproveite bastante aí as informações que a gente tem. Uma linguagem bem simples, né, a linguagem que a gente costuma transmitir mesmo aqui em Presidente Prudente, tanto no rádio, né, e também o nosso trabalho é um trabalho bem simples para que você possa entender aquilo que acontece na nossa região. E hoje, lógico, um orgulho imenso, né, entrevistar o Dr. Lincoln, uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial aqui em Presidente Prudente. Todos nós temos um carinho como ser humano e principalmente pelo árduo trabalho que desempenha esse promotor aqui na nossa cidade. Eu acompanho há mais de 20 anos esse sistema prisional, crime, já acompanhei diversas rebeliões, fatos que aconteceram em Presidente Prudente, muito próximo, mas nunca consegui entender o que realmente acontece por trás de uma organização criminosa que acaba tendo fama, né? Isso, a meu ver, não é importante, isso é muito ruim, mas infelizmente isso acaba acontecendo. Doutor, é um prazer ter o nosso programa, muito obrigado por atender esse nosso chamado. E importante a gente lembrar que o trabalho do Ministério Público é um trabalho voltado para a sociedade e feito com muito carinho, com muito respeito. Há quantos anos, doutor, o senhor está à frente desse trabalho do crime organizado aqui na nossa região? Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, né, de participar do seu programa, é uma honra para mim, né, inclusive estrear o seu programa aí na TV, fechado. Eu atuo no Ministério Público há 29 anos, né, agora em 2020 fiz 29 anos de carreira no Ministério Público. Especificamente no combate ao crime organizado, eu estou desde o ano de 2005, né, ininterruptamente. De lá para cá, eu basicamente dediquei parte da minha carreira aí, esses últimos 15 anos, ao combate ao crime organizado, a trabalhar nessa área realmente. Doutor, dá para se fazer um balanço assim antecipado desse trabalho especial? Porque a gente sabe, eu acompanho, em 2008, eu costumava sempre acompanhar o sistema policial da nossa cidade, a gente via o próprio delinquente ou a pessoa que cometia o crime era jovem, pessoas adultas, pessoas de mais de 25 anos, 30 anos, tinham um perfil diferente. Depois a gente viu um perfil aí, né, mudar, e esse perfil hoje é com mais letalidade. Isso é impressão, é o que a gente vê com relação ao noticiário, ou isso acontece na realidade, doutor? Não, isso de fato acontece. Eu acho que o crime e o criminoso evoluiu, né, no decorrer desses anos. Não é mais aquele criminoso antigamente, que era o ladrão de carteira, o estelionatário. Hoje, jovens, já às vezes de 13, 14 anos, já se envolvem em crimes violentos, como latrocínio, por exemplo. A maioria deles envolvido com o tráfico de entorpecentes e o uso de entorpecentes, né, que leva ao cometimento de outros crimes mais graves. Infelizmente hoje, esses jovens criminosos, né, passam aí pelas Fundação Casa da Vida, né, antiga FEBEM, cometendo ato infracional, completa 18 anos e acaba caindo no sistema penitenciário. E aí ele tem contato realmente com criminosos mais perigosos, né? Notadamente aqueles do PCC. Então esse jovem ele é facilmente cooptado e vai acabar virando aí um soldado da organização criminosa, que é o que mais cresce atualmente aí eu posso dizer na América do Sul, com certeza, né? A maior organização criminosa da América do Sul hoje é o PCC, e cuja base de atuação é o Estado de São Paulo, e notadamente aqui a liderança aqui na nossa região do Presidente Prudente. Tá certo. Só lembrar ao nosso telespectador que eu estou conversando com o Dr. Lincoln, nós estamos num período de quarentena, todo esse problema da pandemia, que a gente sabe que é um problema muito sério, gente. Nós estamos mantendo uma distância, né? Estamos sem máscara, mas mantendo a distância que é permitido no ambiente aqui também, que estamos bem tranquilos. Então, só para que você possa entender. Doutor, com relação aí a essa situação toda, a gente vê muito falar que o crime organizado, que assim, talvez a divulgação da mídia, do PCC, dos feitos, dos acontecimentos, aquele aparato todo para transferir um preso periculoso, como é o caso do Marcola e de Fernandinho Beiramar, outros presos desse nível, e isso tudo acaba criando naquela juventude
assim uma expectativa. Isso fornece a essas crianças um subsídio a mais, esses adolescentes, para que eles entrem no submundo do crime já pensando em crime organizado, em PCC? Quer dizer, resumindo, é bonito fazer parte dessa facção, doutor? Olha, é uma questão que você coloca bastante complexa, né? Até muitos anos atrás não era comum a divulgação, era a divulgação mais de dados aí, de ocorrências policiais comuns e normais. De uns anos para cá começou a divulgar essas grandes operações policiais, mesmo do GAECO, do Ministério Público. Eu vejo do lado positivo, né? Eu penso que a sociedade ela precisa ter conhecimento de como funciona, né, da grandiosidade, da periculosidade dessas organizações, como o PCC, por exemplo, até para que o cidadão de bem, os pais possam se posicionar, professores, etc., e no sentido de evitar que os jovens entrem nesse mundo criminoso, né? Para eles, infelizmente, para o jovem aí que já está no mundo do crime, aquele adolescente que já está desvirtuado, eles entendem, né, que infelizmente entendem que é algo positivo fazer parte de organização criminosa. Eu costumo dizer que nesses 29 anos de carreira eu não vi nenhum ladrão, nenhum criminoso importante se aposentar. Né? Eles terminam de duas maneiras, ou mortos em combate com a polícia, ou mesmo disputando com outros criminosos, ou terminam presos e acabam morrendo nas prisões. Então é isso que os jovens têm que entender, né? Que não tem dois caminhos a seguir. O caminho é o caminho da lei, né? Não há outro. Se não for esse caminho, ele vai ter problemas no futuro. Tá certo. Eu acompanho a divulgação do seu trabalho, doutor, já há bastante tempo, e vejo o senhor falar da sua paixão por defender o seu ideal, por defender aí aquilo que é correto, defender a situação que trabalha no combate ao crime organizado. O que criou isso, o doutor Lincoln? Quando isso começou? Bom, são duas situações da história da minha vida. Eu até 2016 nunca dei uma entrevista sobre crime organizado. Veja que 2016, veja que eu atuava desde 2005, já tinha aí milhares de integrantes do PCC presos, já era conhecido internamente pelos criminosos, por responsável aí pelas maiores investigações que acabaram prendendo aí vários integrantes da cúpula. Acontece que em 2016 fariam 10 anos, né, dos ataques do PCC, que foram em 2006, em maio de 2006, e a reportagem de um dos principais jornais aí do estado de São Paulo, a reportagem de capa, era 10 anos de ataque e nada foi feito, né? E o procurador-geral da época me pediu para que desse uma entrevista e explicasse e expusesse o que nós já fizemos. E a gente entendeu depois que isso foi positivo, né? Porque não só a população, mas os julgadores, os membros de tribunal superiores se espantaram e tomaram conhecimento das entranhas do crime organizado. E o que foi feito já. Porque a gente costuma dizer que também manter essas operações em sigilo acabou até atrapalhando um pouco, né, a divulgação do trabalho positivo que foi feito, principalmente aqui na região, viu, Geraldo? Aqui a região de Presidente Prudente, ela é uma das mais seguras do estado e não é à toa. Não é só pela tranquilidade dos cidadãos e do povo de bem que aqui reside, mas é sobretudo pelo bom trabalho que as polícias desenvolvem aqui na região. Principalmente as polícias, eu costumo dizer também, os agentes penitenciários, os servidores do sistema penitenciário que atuam em conjunto conosco. O que diferencia o trabalho aqui de Presidente Prudente, o meu especificamente, né, dos demais que são realizados em outros locais do estado e do Brasil, e eu tenho sido chamado aí, inclusive, a participar de cursos como palestrante no país todo, é justamente porque aqui nós trabalhamos de maneira integrada, né? Sem vaidade, sentamos na mesma mesa Polícia Civil, Polícia Militar, agentes penitenciários, diretores de presídio, promotores, né? Integrantes do Ministério Público, pessoal da minha equipe, porque a gente tem um objetivo comum, que é combater o crime organizado. Então isso tem sido muito positivo, né? E aí eu ia dizer que na minha carreira tem dois momentos. O que me levou a atuar especificamente no combate ao crime organizado é que em janeiro de 2005, quando o meu filho caçula nasceu, que hoje está com 15 anos,
eu já estava à frente de uma dessas operações delicadas que envolviam interceptações telefônicas de lideranças aqui que estavam presas aqui na região. E ao pedir a internação em RDD de um desses presos, foi decretada a minha morte, né, naquela época já. Né, foi uma das primeiras situações de grave atentado contra a minha vida que estava acontecendo, um plano, né? E eu fui avisado, essa conversa foi captada no interior lá do RDD de Presidente Bernardo, do CRP, fui avisado por integrantes do Ministério Público em São Paulo, acabei de retirar minha esposa da maternidade com meu filho, do segundo filho, já estava, né, gozando de licença maternidade, tinha alguns dias, uma semana pelo menos, de descanso com a família, mas fiquei sabendo disso, não pude contar para minha esposa, obviamente, por motivos óbvios, para minha mãe, né, que inclusive faleceu em outubro agora do ano passado, faleceu muito triste com a situação que eu tenho vivido nos últimos 10 anos, principalmente. E naquela época, em 2005, eu achei que por ser promotor, por já ter tido um problema aqui na região com a morte do nosso amigo, do saudoso Machado Dias, né, o Machadinho, que tudo seria investigado e resolvido, e não foi. Então eu voltei para trabalhar da licença paternidade, e eu percebi que não havia nenhuma investigação em andamento. Então eu mesmo pedi a instauração de inquérito policial e comecei a atuar nessa área para resolver um problema pessoal no primeiro momento, né? Eu costumo dizer que eu queria, como sou muito curioso, e eu gostaria de saber quem, como, onde e por quê. Quem vai me matar, como ele vai fazer isso, onde e por quê. Quem que pode autorizar? Qualquer bandido da rua pode fazer, precisa ser uma cola. Então eu comecei a investigar naquela época e não parei mais. Então de 2005 até hoje, nenhum dia sequer eu parei. Resolvi o meu problema pessoal e eu comecei aí não só a tomar gosto por isso, mas também a pegar outras situações mais graves, né? Como atentado contra a vida de coordenador aqui da Croeste na época, de dezenas de policiais militares cujas vidas foram salvas graças ao trabalho que eu coordeno. Então eu entendo essa minha função hoje como uma missão, né? Minha mãe sempre dizia: meu filho, você recebeu uma missão, né? E agora você termina o que você começou. Então basicamente é isso, né? O trabalho é isso. Há um sacrifício pessoal e familiar. Hoje vocês sabem, acho que todo mundo na região sabe, conhece a minha situação, me vê às vezes passando aí pelas ruas com a forte escolta aí do BAEP, da Rota, mas é importante que a população entenda também, né, que o que eu fiz, eu agi em nome da população para proteger essa população que está aí hoje. Doutor, o conhecimento profundo de todo o engendramento do crime é a sua segurança hoje? Sem sombra de dúvidas, né? Acho que você é um dos poucos repórteres que me perguntou isso. Nada melhor do que eu estar à frente das investigações. Então veja que em dezembro agora de 2018, final de 2018, logo após aí as eleições, mas antes da mudança de governo, eu havia feito, no final daquele ano, eu havia feito um pedido de remoção do Marcola e dos demais líderes do PCC, que eram 22, para o sistema penitenciário federal. Doutor, vamos deixar para a gente falar sobre essa remoção, isso, no próximo intervalo. Nós vamos a um pequeno intervalo. Na sequência, a gente vai falar desse assunto. É importante lembrar que quando a gente tem conhecimento da situação, a gente chega na frente. Por isso que eu tá fazendo esse questionamento aqui ao doutor, e as pessoas que acompanham o nosso programa vai ter muitas e muitas informações importantes, com certeza, do nosso meio aqui da cidade de Presidente Prudente no decorrer do nosso programa. A gente volta já.